Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui pastor Sérgio Roberto de Palmares, Pernambuco. Eu resolvi fazer uma série de mensagens sobre os fundamentos do reino de Deus. Então, em vários vídeos nós vamos estar postando sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que é um dos mais famosos sermões que Jesus pregou em seu ministério, e que quando analisamos este sermão, que está do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, nós percebemos que Jesus ele lançou uma base, ele lançou como que fundamentos para o cristão se guiar e saber como agradar a Deus e desfrutar as bênçãos do seu reino. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 1 ao versículo de número 3, ele diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O capítulo 5, irmãos, no Sermão da Montanha, Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. E bem-aventuranças são bênçãos que vêm sobre a vida daqueles que fazem aquilo que Jesus estava ensinando. O versículo 1 é claro quando a Bíblia diz que ele, assentando-se, abrindo a sua boca, ensinava. Ou seja, o que está no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus são ensinos que Jesus deixou para que nós possamos saber qual a nossa postura como cidadãos do reino dos céus. E a primeira bem-aventurança que Jesus falou é aquela que vem sobre a vida dos que são pobres de espírito. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Algumas pessoas classificam esta palavra como pobre de espírito, aquela pessoa que não tem bens, que não tem dinheiro, que não tem recursos materiais. Mas a pobreza de espírito aqui, irmãos, não tem nada a ver com posses, com bens materiais, com recursos materiais. Ser pobre de espírito é ser alguém totalmente dependente de Deus. Quando Jesus disse que é bem-aventurado, ou seja, muito abençoado, mais do que feliz, o pobre de espírito, ele estava dizendo que é muito abençoado aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. Uma pessoa pobre de espírito é alguém que reconhece a sua total dependência do Senhor. Então, ser pobre de espírito é isso, é você reconhecer que sem Deus você não é nada. É você entender que por mais que você tenha, por mais que você faça, por mais que você se ache capaz de alguma coisa, você é totalmente dependente do Senhor. Porque a Bíblia diz no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 5, se você quiser confira na sua Bíblia, diz o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15,5, Jesus está dizendo: olha, sem mim você não é nada. Sem mim você nada pode fazer. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser grandemente abençoado e quer ter parte no reino dos céus, você precisa entender que você é dependente do Senhor. A Bíblia também diz no Salmo 127, o verso 1, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o verso de número 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, porque ele dá o pão aos seus amados enquanto dormem. Então o Salmo 127, que é um salmo escrito por Salomão, ele está dizendo o seguinte: você quer que as coisas deem certo na sua vida? Dependa de Deus. Coloque Deus como sua prioridade. Que o Senhor, Ele esteja como construtor da tua casa espiritual, da tua vida, dos teus projetos, porque senão vai ser em vão tudo aquilo que você tentar fazer. O Senhor Jesus também, Ele disse lá em Lucas capítulo 12, no versículo 29 ao 32, Ele disse assim: não perguntem, pois o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então isto é a palavra que está dizendo para mim e para você: dependa do Senhor. Ser pobre de espírito é entregar a sua vida por completo nas mãos do Senhor, é deixar Deus te guiar, é dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guarda esta palavra no teu coração, dependa de Deus, porque o reino dos céus é daqueles que são dependentes dele. A Bíblia ainda diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Procura colocar Deus como prioridade na tua vida. Procura depender única e exclusivamente do Senhor. Coloca o teu caminho nas mãos de Deus. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Eu me lembrei de outro texto aqui que eu gostaria de citar para você, já que essa palavra é em tom de ensino, que você possa depois conferir esses versículos, ler na sua Bíblia, e você vai ver que tudo que eu estou pregando aqui está escrito. O capítulo 16 do livro de Provérbios, versículo 1, diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Você pode até fazer planos, você pode até fazer projetos, mas a Bíblia diz que o que vai acontecer é aquilo que Deus quiser, é o que Deus determinar na tua vida. A resposta certa vem do Senhor. Aí você pode dizer: então o que é que eu faço? O verso de número 3 de Provérbios 16 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pensamentos aqui são planos, são projetos, são desejos. Confia ao Senhor, coloca nas mãos dele. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Salmo 37, o verso 4 diz assim: deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Então que você receba essa palavra neste dia. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, se de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas que neste momento você possa colocar a tua vida totalmente dependente de Deus, porque dos pobres de espírito, dos dependentes de Deus, é o reino dos céus. Deus te abençoe e até a próxima palavra sobre os fundamentos do reino de Deus. Fica na paz do Senhor.